Sergival, boa noite e obrigado pela presença aqui no FagCast. Boa noite, Francisco. Para mim é uma honra estar participando aqui desse FagCast para poder informar a população, de um modo geral, sobre os riscos que tem a eletricidade no seu uso, tá? Quero parabenizar você pelo seu trabalho, por esse excelente trabalho que você tem desenvolvido aqui na comunidade e para a sociedade de um modo geral. E antes de iniciar o nosso bate-papo com o Sergival, eu vou falar do Instituto Novo Horizonte, que está com um lindo projeto com o Centro Educacional, a construção que já começou e precisamos aí do seu apoio. Você que tem condições de fazer a doação, pode fazer a doação. Iremos aqui deixar para você o Pix e também o Instituto Novo Horizonte está com a rifa digital, para que você possa comprar essa rifa digital e também contribuir de alguma forma com a construção do centro educacional voltado para crianças com aspecto autista, que será construído no bairro do Canaã. E conto com seu apoio. O Jornal da FAG é um voluntário do Instituto Novo Horizonte, fazendo essa campanha em prol dessa construção. E hoje iremos aí tirar muitas dúvidas com Sergival Silva, eletrotécnico e técnico em refrigeração, que vai passar muita dica importante sobre prevenção de choque elétrico durante o uso doméstico da máquina de lavar, dentro da sua casa também com as crianças, que vai ser um bate-papo muito importante para você, nosso telespectador. E para iniciar, eu gostaria de saber de você o que é o choque elétrico, né? Porque geralmente a gente leva um choque, eu levei um choque elétrico, né? Mas na teoria, o que quer dizer esse choque elétrico? Antes de eu falar sobre o choque elétrico, eu quero aqui informar um dado que eu colhi na internet, que no ano passado, no ano de 2022, nós tivemos 853 choques elétricos de grande gravidade. Desses 853, tivemos 592 óbitos resultantes desse choque. Falando especificamente do choque elétrico, o que é que a gente entende como choque elétrico? O choque elétrico é tão somente a passagem da eletricidade pelo seu corpo. Quando você toca numa parte viva de um equipamento que está vazando corrente elétrica ou no próprio cabo que está ali desencapado, você sofre esse choque. A passagem da energia pelo seu corpo, causando ali desde um pequeno formigamento, passa por uma convulsão e pode ir até a óbito, como a gente já falou aqui dos casos que foram registrados no ano de 2002. A gente sempre vê nas redes sociais as donas de casas levarem choque na máquina de lavar, né? E muitas, às vezes, se perguntam, a máquina de lavar passando corrente elétrica, né? E o porquê essa corrente elétrica passa e acaba aí passando aí esse choque para essa dona de casa. Exatamente. Há um risco muito grande para as pessoas, para as donas de casa e para quem utiliza a máquina de lavar, fazer qualquer tipo de manuseio enquanto ela estiver em funcionamento. Ou seja, você abrir a tampa daquela máquina e mexer no pano, botar para um lado, botar para outro, enfim. Isso não é recomendado, porque esse equipamento, com o longo do tempo, ele acaba apresentando problema de vazamento de corrente. E esse vazamento de corrente, que vem lá da parte de baixo, da parte do motor, dos componentes que estão ali interligados, acaba passando para a água através do eixo do agitador. Ou seja, aquela água ali está energizada durante o período que aquela máquina estiver em funcionamento. Se você, dona de casa, tiver a necessidade de manusear, de abrir essa máquina, você faz o desligamento dela e, de maneira segura, você faz o manuseio. Não sendo dessa maneira, não se arrisque. Você pode tomar um choque e a pessoa pode vir a óbito. Mas aí, mesmo essa máquina sendo uma máquina nova, essa pessoa pode correr esse risco? Porque geralmente você compra uma máquina, as donas de casas, né, traz a máquina da loja, enfim, aquela máquina recém-comprada começa a fazer a utilização dessa máquina, né? Mesmo sendo essa máquina nova, vai correr esse risco também? Sim, a recomendação é que você não faça isso em nenhuma hipótese. Não importa o tempo de uso que a máquina tenha.
porque ela pode vir com um problema, com um defeito de fábrica, e aí passar para você essa descarga elétrica. Então, de maneira nenhuma, nem usada, nem nova, você deve proceder dessa maneira. E outra questão também que as donas de casa se perguntam muito em relação às crianças, né? O que hoje deve ser feito para que assim possa prevenir acidentes com choque elétricos para as crianças durante a convivência dentro de casa? Sim, você deve ter, agora a gente vai falar das instalações elétricas, essa instalação ela deve estar devidamente segura, tá certo? Você não pode ter parte de cabos elétricos desencapados, tomar cuidado com os eletrodomésticos que, com o tempo, esse encapamento acaba ressecando e, em alguma parte, o fio fica exposto. E no manuseio desses equipamentos, se tiver um cabo desencapado, você pode vir a tomar um choque. Então, outra coisa, ter cuidado com as crianças, manter a instalação segura, você não pode ter fios expostos, tem que manter tudo dentro do padrão de norma, justamente para evitar que a pessoa tenha esse contato direto, né, com a parte energizada, com a parte viva da instalação, seja num equipamento, ou seja direto na própria fiação. Porque geralmente dentro de uma casa, né, tem muitas tomadas. E o que essas mães devem fazer para que possa de alguma forma proteger essas tomadas, para que as crianças não coloquem ali o dedo na tomada e venham tomar um choque, né? Exato. Existe aí uns tapas tomada, né, que você, principalmente criança, se você deixar a criança ali brincando sozinha, ela não tem noção do perigo. Aí, de repente, pode pegar, sei lá, um prego, um arame e achar aquilo interessante e acabar inserindo no orifício daquela tomada e acabar tomando choque e vir a ter uma gravidade até chegar à morte. Então, a mãe, de um modo geral, tem que ter esse cuidado, né? Tem que verificar se está tudo correto, sempre fazer essa fiscalização, que é para dessa maneira você poder evitar o choque elétrico e danos maiores, como no caso da morte. Sabemos que tem diversos equipamentos, né, que também podem fazer aí a proteção do choque elétrico, né? E, por exemplo, aí a questão do aterramento. Essas pessoas, né, as donas de casas que geralmente não têm esse aterramento, poderia também evitar aí que essa criança viesse ter um choque maior, até mesmo a dona de casa? Sim, o dispositivo terra, numa instalação, ele é de extrema importância, inclusive, ele é obrigatório por sinal, tá? Esse fio terra, ele é um caminho alternativo para que essa corrente de fuga vá para a terra, mas isso vai servir para quando essa corrente de fuga for no equipamento, né? For na geladeira, está vazando energia, seja na máquina de lavar, seja no micro-ondas. Essa corrente de fuga, ela tem esse caminho alternativo, ou seja, quando eu tocar naquele equipamento que ele vai estar energizado, vai estar fugindo energia, eu não vou sentir esse choque, porque essa energia está sendo escoada para a terra através justamente do protetor, Do aterramento. que é o aterramento. E agora vamos falar aí de um dispositivo, né, que é muito importante e que muitas pessoas não conhecem esse dispositivo, né, que é o DR, né? E eu gostaria que você explicasse para as pessoas qual a importância do DR na instalação elétrica e o que é o DR, né? O que é esse equipamento, para que o pessoal de casa possa entender o que é o DR. Sim. O DR, Francisco, é esse cara aqui, tá? Ele é parecido com um disjuntor, sendo que a função dele é desligar o circuito elétrico na presença da fuga de energia. Ou seja, ele é um fiscal na instalação. Eu estou ali com um equipamento que está vazando, que está fugindo energia por ele. Ou, de repente, alguém tocou na parte viva da instalação. Quando isso ocorre, a corrente gera uma fuga. Na hora que ela gera uma fuga, esse cara aqui, que é muito importante na instalação, ele vai desarmar. Então, a função dele é exatamente essa. Tudo que passa por ele tem que voltar. Se está passando por esse equipamento aqui 10 amperes, vai ter que voltar aos 10 amperes, porque a energia vai pelo um fio e volta pelo outro. Nesse caso, se passarem 10 amperes por aqui e só voltar 9, ele vai estar desarmando de imediato. Ou seja, ele atua contra a fuga de energia.
E muitas vezes essa fuga de energia pode ser um choque elétrico. Sendo um choque elétrico, e ele atuando, vai salvar a pessoa dela morrer. Porque, na verdade, ele vai minimizar os efeitos da eletricidade no corpo humano. Isso automaticamente desligando a energia elétrica. Exatamente. Ele atua desligando o circuito, seja um circuito geral ou um circuito específico, como é o caso de chuveiro. Nas instalações elétricas, esse dispositivo aqui, ele é ligado diretamente para proteger a pessoa quando está tomando banho no chuveiro, contra as fugas de energia. E também ele desliga o circuito de vários aparelhos, como no caso de uma cozinha onde está ligado geladeira, máquina de lavar. Na hora que ocorrer uma fuga de energia, porque essa fuga de energia, Francisco, ela pode ser uma fuga de energia para a terra, tá? Porque a tendência dos elétrons, enquanto eles estão se movimentando ali nos aparelhos, dos cabos, a tendência deles é eles quererem fugir, né? É abrir um caminho para a fuga. Então, quando eles encontram um caminho para a fuga, essa fuga pode ser para a terra ou pode ser para o corpo humano. Tá? Sendo para o corpo humano, ele vai desarmar nas duas situações. Se a fuga for para a terra, porque ele é um fiscal, ele atua na hora que a corrente foge. Passou por ele 10, só voltou 9, ele desarma, certo? Então, na hora que essa energia está fugindo, pode ser para a terra ou pode ser para uma pessoa tomando um choque, num contato direto com um condutor ou num equipamento como geladeira, máquina de lavar e outros, tá certo? Então, ele faz a atuação, aí vai salvar a vida da pessoa que está tomando aquele choque. Ou seja, né, explicando melhor para o pessoal de casa, essa pecinha aqui, que é o DR, a partir do momento que você tomar um choque elétrico na sua casa, essa peça automaticamente vai desarmar, isso fazendo que a sua casa fique sem energia elétrica. E, claro, salvando você do choque elétrico, que poderia até ser fatal, né? Exatamente. Pode até levar à morte. E eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa que esse DR ele é muito parecido com o disjuntor, né? Geralmente Sim. a gente tem um disjuntor em nossa casa, que não é esse aqui. E qual a diferença desse DR para o disjuntor? Certo. O DR, a atuação do DR é na presença de fuga de energia. Essa é a única função que ele tem, desarmar toda vez que a corrente entra em fuga. O disjuntor, a função do disjuntor é diferente. Isso aqui protege vida. Ele foi desenvolvido exatamente para proteger vidas, para proteger você que está utilizando o sistema. E de repente você tomou um choque lá numa máquina de lavar, ou tocou direto num cabo, acidentalmente, e ele vai desarmar. O disjuntor, ele protege a fiação elétrica, né? Ele vai atuar na presença de curto-circuito ou de sobrecarga. O curto-circuito, quando você tem um choque entre dois fios, tá? Seja fase neutra ou fase-fase, esse disjuntor ele vai ter que desarmar, porque essa é a função dele, proteger os cabos da instalação elétrica. E por sobrecarga, né? Eu tenho um disjuntor que suporta uma carga de 10 amperes. Aí eu coloquei agora uma máquina que está consumindo 15. Logicamente ele vai desarmar. Por quê? Porque ele tem que proteger esses cabos. Se ele não proteger esses cabos vão pegar fogo, vão incendiar e vão causar uma tragédia. Portanto, cada dispositivo desse no quadro, ele é um dispositivo de segurança. Esse é um dispositivo de segurança para salvar vidas e o outro é para salvar a instalação. Tá certo? Então, essa é a diferença. Um desarma na fuga de corrente e o outro na sobrecorrente, né? Na sobrecarga e no curto-circuito. O disjuntor, no caso. Aquelas pessoas que utilizam equipamentos em uma extensão elétrica, colocam ali 4, 5 equipamentos em uma única extensão. Essas pessoas estão fazendo aí, utilizando de uma forma correta? De maneira nenhuma. Não é aconselhável, por exemplo, tem aqueles benjamins, né, que a gente chama de T, que você coloca lá na tomada e bota 1, 2, 3 aparelhos. Isso é um risco enorme, tá? Um risco até de incêndio. Então, tem que se evitar esse tipo de uso. Também numa extensão, se você tem uma extensão e você coloca 3, 4 equipamentos para funcionar ali, você também está procedendo de maneira errada e isso pode trazer para a instalação, traz um risco para quem está utilizando, traz um risco para a instalação e pode causar até um incêndio, tá? Porque isso aqui dali incendiar por conta da sobrecorrente
é perigo, é problemático isso aí. Então, deve ser evitado a todo custo essa prática. Sergival, de que maneira correta as pessoas devem utilizar um aterramento, né? Qual a metragem recomendada para que essas pessoas possam utilizar, fazer um aterramento na sua casa de uma forma segura? Existe uma norma chamada NBR 5410. Essa norma ela tem um conjunto de condições e regras direcionada para as instalações de baixa tensão no nosso país, que a baixa tensão vai até 1000 volts. Essa norma, ela diz exatamente o que você tem que fazer. Então, a pessoa que está querendo um serviço dessa natureza deve contratar um profissional especializado na área, capacitado para executar esse serviço. E ele chegando lá, ele vai fazer a análise e vai executar esse trabalho da melhor maneira possível, inclusive obedecendo às normas. Então, o aterramento não é qualquer pessoa que pode fazer, tem que ser um profissional capacitado. Então, o profissional capacitado, diante das normas, né, que é a base, que traz as informações de que maneira ele pode ser feito, vai lá, faz essa inspeção no local e faz a execução do trabalho com segurança e deixa o aterramento de acordo com a norma. Mas em relação a esse aterramento, qual a metragem aí indicada, né, para um aterramento hoje em uma casa de uso doméstico? Veja bem, e ainda trazendo a questão da norma, o que é um aterramento? O aterramento é um condutor que a gente conecta a uma haste enfiada na terra. O aterramento, ele é medido por resistência. Então, não é a quantidade de haste ou o tamanho dela que vai dizer que esse aterramento está bom ou não para conduzir uma corrente de fuga de um equipamento, de uma descarga atmosférica, enfim. É como eu estou te falando, esse aterramento vai ser feito de acordo com uma norma, executado por um profissional capacitado. Ele vai lá, vai executar o aterramento e ele vai fazer a medição. Eu coloquei uma haste aqui, por exemplo, de 3 metros. Eu penso que essa haste possa me dar um bom aterramento uma segurança para a minha instalação. Mas aí eu vou lá usar um equipamento chamado terrômetro e eu vou verificar que essa haste ela não foi capaz de baixar a resistência a ponto de deixar seguro o meu sistema. Aí eu vou ter que agora colocar uma outra haste para diminuir essa resistência da terra, até chegar ao ponto aceitável. Portanto, não tem essa questão de uma haste que seja de metro, de 1 metro em 2 metros. A gente mede aterramento por resistência. Uma haste só pode resolver, 2, 3, tem casos que a gente bota até 4, 5 hastes, até deixar na resistência da terra aceitável para que a corrente de fuga possa escoar com segurança para a terra. Como o aterramento é um caminho alternativo ao corpo humano, a eletricidade, eu costumo dizer que a eletricidade é preguiçosa. A eletricidade que é o caminho mais fácil. Se eu tenho um bom aterramento na minha instalação e eu estou em contato com o equipamento que está vazando energia, a eletricidade ela vê o seguinte: qual é o caminho mais fácil que ela tem que ir? Quando ela olha para o meu corpo e olha para o aterramento bem feito é o caminho mais fácil para ela. Então, está vazando energia, eu toquei aqui, não vou sentir nada. Agora, se esse aterramento não estiver bem feito ou não existir o aterramento, você vai tomar esse choque porque está sem o condutor de proteção. Ou seja, a questão do aterramento não vai determinar em relação ao tamanho, né, da haste. Não, né? não. Mas sim de acordo com o que vai ser ali necessário para aquela segurança daquele ambiente, né? Porque assim, quando a gente fala de tamanho de haste, a norma diz que você tem que usar uma haste entre 2,40 metros e 3 metros, tá? Então, mas não é essa haste, o tamanho dela, que vai definir se o aterramento está bom ou não. Quem vai definir, quem vai mostrar isso é um equipamento chamado terrômetro. Aí eu quero fazer meu aterramento, aí eu tenho uma haste aqui de 3 metros. Eu vou colocar essa haste na terra e vou medir a resistência. Se a resistência estiver boa com uma única haste, eu vou considerar que aquele aterramento está bom, está eficiente. Ele vai desenvolver o papel dele, que é captar a corrente de fuga. Mas se eu coloco essa haste e essa haste, ela não me dá essa condição, aí o profissional que está ali executando o trabalho, ele vai ter que botar mais uma haste, até ele conseguir a resistência
aceitável. Para você ter uma ideia, a melhor resistência que tem, quanto mais perto de zero, melhor. Ó, quanto mais eu estou perto do zero, tá bom para mim. Agora, quanto mais distante do zero, porque o que é a resistência? A resistência é a oposição à passagem de energia. A resistência é uma força contrária. Eu estou querendo ir para lá e tu me empurra para cá. É assim que funciona. Então, quanto mais a resistência for alta, a eletricidade tem dificuldade de passar. Lembre, o aterramento ele tem que estar bom, ele tem que estar com a resistência baixa para poder ele escoar. Senão, ela não vai de jeito nenhum, porque a resistência estando alta, ela vai se opor à passagem da eletricidade. Né? A eletricidade está querendo ir e a resistência aqui você não passa. E fica aquela briga e quem vai sofrer é quem vai tocar no equipamento lá, porque a corrente não consegue passar e a pessoa vai tomar o choque. Portanto, é de fundamental importância que toda e qualquer instalação elétrica seja feita por um profissional capacitado, uma pessoa que conhece as normas, uma pessoa que sabe executar o serviço e deixar tanto a instalação segura de forma adequada, porque essa instalação ela tem que funcionar de forma adequada e dar segurança para os seus usuários, porque uma instalação que não funciona de forma adequada, ela traz insegurança para quem vai estar usando. Ou seja, você pode ter problemas na sua instalação, desde um choque que você venha levar até um incêndio, tá? Porque um serviço mal executado, eletricidade é um negócio muito sério. Então, Francisco, a pessoa que está usando aquele sistema tem que ter certeza que ele está seguro. E só um profissional capacitado que entende, que respeita as normas, essa norma, ela regulamenta as instalações de baixa tensão no nosso país. Ela é obrigatória a ser observada, entendeu? Porque sem ela, você não consegue fazer as coisas certas. Você faz de qualquer jeito. E a instalação fica funcionando de forma inadequada. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, ó, as coisas erradas funcionam, mas elas trazem uma consequência durante o tempo. Durante, sei lá, o médio ou longo tempo, ela vai trazer uma consequência para você. É uma coisa que você não tem como prever, né? Pode ser daqui um dia, 2 dias, 3 dias, exatamente, né? Mas pode acontecer. Portanto, quando você executa o trabalho bem feito, ele funciona adequadamente, dá segurança para quem vai utilizar o sistema e você fica tranquilo. Então é isso. É utilizando esse conjunto de regras que pode se executar uma instalação dentro do padrão e obedecendo à norma. Pessoal, para você de casa, pega aí a dica, né? Informações muito importantes de Sergival Silva, eletrotécnico e técnico em refrigeração. Ou seja, você de casa, com esse nosso bate-papo de hoje, para você, dona de casa, em relação à máquina de lavar, né, Sergival? Muita informação para que o pessoal tenha aí prevenção de choque elétrico. Também falamos aqui em relação às tomadas, né? Para que as donas de casa também façam aí a prevenção em relação às crianças com as tomadas. E também para aquelas pessoas, né, que utilizam muito aí fazer troca de lâmpadas, que tenham aí, ó, uma segurança, desligar a chave lá geral da sua casa, para que possa fazer a troca da sua lâmpada com mais segurança. E também outra coisa que foi muito importante, né, Sérgio, em relação ao aterramento, né? Sempre contratar um profissional também capacitado, né, para que possa ir até a sua casa, ver as condições da sua instalação elétrica, né, se realmente vai precisar de 2 ou 3, 4 metros de haste, né, para que assim possa fazer um aterramento seguro. E tudo isso foi passado hoje no nosso FagCast para você, nosso telespectador. E Sergival, muito obrigado mais uma vez e pela presença, né, por aceitar o convite aqui do FagCast, para informar para o pessoal de casa, né, tudo sobre prevenção de choque elétrico. Francisco, eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder falar um pouco. Não estou falando aqui do meu trabalho, a gente está falando porque eu também faço uso da eletricidade, mas falar da importância que tem de você ter o cuidado no uso da eletricidade, na sua instalação, e principalmente se preocupar com a sua segurança, com a sua vida, né? Esse cara aqui é muito importante. Ele não é mais importante do que os outros, porque ele tem a função dele, mas ele é muito importante na instalação elétrica. E muito obrigado mais uma vez. E eu estou à disposição, na hora que precisar esclarecer outros assuntos, pode me convidar que aqui estarei.
E é isso, a vida do empreendedor é essa, é trabalho, né? É trabalho, Francisco. Os caras pensam que ser patrão, eu ser patrão. Não tem essa não, eu sou patrão, eu sou empregado de mim mesmo, da minha empresa, né? Não trabalho só. Mas é isso, a vida de empreendedor é essa, né? É correr atrás, é lutar. E também aquela questão de levar a credibilidade, né, para o cliente, né? Credibilidade, segurança, né? Porque geralmente quando a gente é empreendedor, a gente sempre tem que focar também nisso, né? Principalmente quando a gente trabalha numa área de eletricidade como você, né? E também outros ramos, né? Que a gente tem que ter sempre ali, mostrar para o cliente a credibilidade, né? A confiança, né? Passar a confiança, né? Que isso é muito importante, né? Exatamente. Por que é importante? Só para você ter uma ideia. Em 2014 eu fiz um curso de refrigeração, eu sou técnico em refrigeração também, porque eu achava importante a refrigeração, porque 85% do funcionamento do equipamento desse é eletricidade. E aquilo me chamou a atenção também. E para você ter uma ideia, depois que eu terminei o meu curso, veja o que é a credibilidade. As pessoas que já acreditavam no meu trabalho, que já contratavam meu trabalho como eletricista, e eu passei a divulgar, as pessoas absorveram com muita facilidade, com muita rapidez a nova atividade que eu estava exercendo a partir daquele momento. Em função da confiança, da credibilidade, daquele relacionamento do cliente, do prestador de serviço, do contratante, do contratado, que é muito importante você estabelecer com o cliente esse vínculo de confiança, né? Então, depois disso, aí só foi crescendo mais, as pessoas foram me indicando, não, o Sérgio agora está trabalhando também com refrigeração, mas ele parou com a eletricidade, não, ele está trabalhando também com a eletricidade, até porque a eletricidade, para mim, é a base de tudo, tá? Pra você ter uma ideia, tudo que funciona tem eletricidade, o cara diz, mas a minha internet, meu amigo, tudo funciona com eletricidade. Eu tenho que dar o melhor de mim como profissional, tá certo? É um dever meu, é um dever. Se eu faço algo para alguém, se eu presto um serviço, eu tenho que fazer isso com amor, eu tenho que dar o melhor de mim como profissional. Aí eu estou sempre me capacitando, é importante a capacitação, você está renovando, buscando mais conhecimento, você nunca vai aprender tudo na vida, mas o tanto de coisa que você puder adquirir, cada dia aprendendo uma coisa nova, né? Isso é importante, Francisco. Pessoal, esse foi o nosso FAGcast de hoje e muito obrigado mais uma vez, Sergival, e desejo para o pessoal de casa uma boa noite e que você tenha aí um final de semana maravilhoso com sua família. E Sergival, boa noite também e muito obrigado por participar do nosso FAGcast. Boa noite, Francisco, e obrigado a você. Pessoal, boa noite e até o próximo FAGcast com mais um episódio do FAGcast.